Lang Franchise, 9. Este esquema está tratado com maiores detalhes no já citado livro de Neil Lang. 41. 3. Tensão, relação que se estabelece entre o emissor e o receptor. O emissor domina a fala do receptor, não abre espaço para a existência de respostas. É um eu impositivo, é a voz de quem comanda. 4. Transparência, maior ou menor grau de transparência, ou opacidade, do enunciado. Tende a uma maior transparência, visto tornar-se um enunciado mais facilmente compreensível pelo receptor. A mensagem é mais claramente afirmada. Com isso, o signo tem seu grau de polissemia diminuído. A metáfora não convive muito bem com a violência do convencimento autoritário. No próximo capítulo serão analisados alguns textos em que esses elementos serão retomados. 69. 5 textos persuasivos, situadas algumas das relações existentes entre retórica, ideologia e persuasão, passaremos à análise, melhor seria dizer indicações, de alguns textos que ajudem a concretizar um pouco mais as relações apontadas anteriormente. Na publicidade, um texto publicitário, e vamos aqui, na medida do possível, abstrair o aspecto fotográfico que comumente acompanha as peças verbais, pode tender à busca de uma originalidade instigante, como se verifica em certos anúncios da Calvin Klein, ou seguir uma direção oposta, repetindo esquemas estereotipados, feitos em menor grau de originalidade a exemplo das campanhas de sabão em pó. Pode-se produzir um anúncio aparentemente rompedor de certas normas pré-estabelecidas, causando um forte impacto no receptor através de mecanismos de estranhamento, situações incômodas, que levam, muitas vezes, à indagação ou à pura indignação. Particularmente em um momento em que se opera uma certa redemocratização da sociedade brasileira, é possível a publicidade mexer com tabus como o do homossexualismo, do complexo de Édipo, temas esses que provocam incômodo em boa parte dos receptores. Talvez, 69, por isso mesmo consigam se firmar persuasivamente. É evidente que ao lado dos anúncios mais ousados, até mesmo inovadores, em alguns casos, convive uma imensa maré de lugares comuns, banalidades como a de colocar um atleta para vender vitamina, um aparente dentista para divulgar certa pasta dental, um bem-sucedido empresário para recomendar determinada corretora de valores. Não deixam de ter esses casos, igualmente, força persuasiva. O texto publicitário nasce na conjunção de vários fatores, quer psicossociais e econômicos, quer do uso daquele enorme conjunto de efeitos retóricos aos quais não faltam as figuras de linguagem, as técnicas argumentativas, os raciocínios. Por exemplo, 9 entre 10 estrelas do cinema usam looks. 1. O slogan está formado de 7 palavras gramaticais, deixa-se de lado preposições ou conectivos. Um bom slogan tem entre 4 e 7 palavras gramaticais, logo, o nosso exemplo seria, tecnicamente, de bom tamanho. 2. O raciocínio é o mais formal possível. Trata-se de um silogismo, forma de raciocínio que passa por 3 fases: premissa maior, premissa menor e conclusão. Premissa maior: as mais belas mulheres do cinema usam looks. Premissa menor: você é, ou quer ser, uma bela mulher. Conclusão: você deve usar looks, assim será tão bela como as formosas atrizes. 3. Uso de figuras de retórica. Existem 2 figuras prioritárias, a comparação e a hipérbole. Através da primeira se relaciona a inatingível estrela mulher comum, com a segunda se comete um exagero respeitável. 9 entre 10, usam looks. 69. Um ponto slogan se abre para 2 realidades de forte pressão psicossocial, ponto mediano exclusão. Ninguém deseja ser socialmente excluído. Estar em companhia da única feia, a que não usa looks, é uma situação um tanto desagradável. Ponto mediano símbolo. Vivemos em um mundo que não gosta do feio. Ainda que não saibamos muito bem o que vem a ser tal categoria estética, a simples palavra já nos atemoriza. Ser belo é o mesmo que estar estigmatizado pelo sucesso e pelo triunfo. O convite à beleza soa como obrigação. Passemos a um outro exemplo. A Merrill Moura Brasil fez o relançamento nacional do Cepacol. O produto que, originalmente, tinha licença para ser vendido como produto farmacêutico, passou, posteriormente, a ser comercializado também nos supermercados. O sucesso da campanha foi enorme e as vendas do Cepacol aumentaram enormemente.
Vale lembrar que a agência responsável pela elaboração da nova imagem do produto, a Caio Domingues e Associados, criou uma personagem, o Bom Boca, que passou então a viver intensas aventuras na televisão e ocupar espaços em autores e páginas de jornais e revistas de todo o país. Configuração do tipo: queixo largo, boca grande, cara de mocinho recém-saído do banho, ágil e sempre bem-sucedido com as mulheres. 2. Situações adjetivescas. A figura é inspirada no célebre agente inglês criado Ian Fleming, James Bond. Como são ambos filhos de uma mesma ideia, a de combater inimigos, põe-se a campo, James ataca o Dr. No, os agentes soviéticos, vilões de toda a ordem, desejosos de destruir o império de Sua Majestade e a democracia ocidental. Boca age contra o gargantão, o Zé Cariado, o bafo-bafo, todos capazes de contaminar a estabilidade do sistema bucal. 3. Repertório. 69. O universo vocabular é muito simples. Expressões fortes como combate e inimigo ajudam no sentido de uma rápida fixação por parte dos receptores. 4. Figuras. As figuras de sons, aliteração, repetição de consoantes, e assonância, repetição de vogais, são aquelas mais significativas na campanha do Cepacol. O jogo sonoro Bond, Boca cria um sentido eufônico que produz uma nova significação, o Bom de Boca. O movimento repetitivo Bom de Boca acentua a explosividade do nome. 5. Contextualizações. Os elementos arrolados acima convergem para certas conotações que se encontram no eixo combate, triunfo. Ou seja, Bom Boca descobre uma nova arma para vencer seus inimigos, Cepacol. O resultado da vitória é o aumento do prestígio social do agente bucal, particularmente junto às mulheres. Como todo vencedor leva as batatas, cabe a Bom Boca a ritualização dos que têm prestígio. No entanto, há que se notar onde o foco da campanha está situado. O que interessa não é propriamente o superagente Bom Boca, senão a sua arma, aquilo que o diferencia dos demais. Cepacol retira o nosso herói do lugar comum. O herói da história passa do sujeito para o produto. Desnecessário relembrar que a persuasão foi sendo construída na encruzilhada entre os recursos linguísticos e a exploração das representações socialmente incorporadas pelos indivíduos. 6. Tipificações. O texto publicitário do Cepacol é persuasivo e autoritário, podendo ser tipificado dentro daquelas categorias formuladas por cor desses: ponto mediano, distância. O sujeito falante é exclusivo, ainda que, nesse caso, seja possível, 69, falar em dois sujeitos, aquele que fez o slogan e a própria personagem que diz o texto. Não cabe aqui delongar o assunto, consideremos para os nossos efeitos que o sujeito seja Bom Boca. Note, a partir disso, como criamos a impressão de que o sujeito parece sobrelevar-se ao produto. Afinal, quem nos é simpático é o Bom Boca. É claro também que isso é apenas uma outra estratégia para assegurar a fixação da marca do Cepacol. Ponto mediano. Modalização. Presença de imperativos. Combate, da paráfrase, a campanha é decalcada no agente 007. Ponto mediano. Tensão. É um eu impositivo, o receptor não pode responder, está condenado a ser ouvinte. Ponto mediano. Transparência. O enunciado é de fácil absorção, trata do tema de um modo agradável a ponto de não provocar dúvidas quanto ao que está sendo enunciado. Esquemas básicos. Em um livro clássico, Técnicas de Persuasão, J. A. Grauss-Celsius. Brown insiste em que a propaganda, ou a publicidade, usa alguns esquemas básicos a fim de obter o convencimento dos receptores. 1. O uso dos estereótipos. São esquemas, fórmulas já consagradas. Por exemplo, um sujeito bem vestido, limpo, de boa aparência, remete a uma certa ideia de honestidade, modelo a ser seguido. Ele tende a convencer pela aparência. Daí o estereótipo do pobre, do rico. Fórmulas linguísticas aparecem comumente no Brown, J. A. Grauss-Celsius. Técnicas de Persuasão, Rio de Janeiro, ZAR, 19.1. 69. Discurso persuasivo. O preclaro senhor, o dever do filho é obedecer aos pais, a família que reza unida permanece unida, sem ordem não haverá progresso, etc. A grande característica do estereótipo é que ele impede qualquer questionamento acerca do que está sendo enunciado, visto ser algo de domínio público, uma verdade consagrada. 2. A substituição de nomes. Mudam-se termos com o intuito de influenciar positiva ou negativamente certas situações.
Assim, em vez de falar que o capitalismo vai mal, o sujeito diz que é preciso reaquecer a livre iniciativa. Os comunistas viram os vermelhos, o goleiro no campo de futebol, o frangueiro. Os eufemismos se prestam muito bem como exemplificação deste caso. 3. Criação de inimigos. O discurso persuasivo costuma criar inimigos mais ou menos imagináveis. A publicidade do Cepacom revela muito bem esta questão. O sabão em pó se justifica contra algo, a sujeira. O político que deseja substituir outro alega a ineficácia, combater tal inimigo implicará a mudança de administrador. 4. Apelo à autoridade. É o chamamento a alguém que valide o que está sendo afirmado. Há citações de especialistas em determinadas dissertações, o uso que a publicidade fez do dentista, do médico, do atleta, para tornar mais real a mensagem, são exemplos inequívocos. 5. Afirmação e repetição. São dois importantes esquemas usados pelo discurso persuasivo. No primeiro caso, a certeza, o imperativo, a dúvida e a vacilação são inimigas da persuasão. No segundo caso, repetir significa possibilidade de aceitação pela constância reiterativa. Goebbels, o teórico da propaganda nazista, apregoava que uma mentira repetida muitas vezes era mais eficaz do que a verdade dita uma única vez. 69. No discurso religioso, uma das formações discursivas mais explicitamente persuasivas é a religiosa, a que o paroxismo autoritário chega a tal grau de requinte que o enunciador não pode ser questionado, visto ou analisado, é ao mesmo tempo o tudo e o nada. A voz de Deus plasmará todas as outras vozes, inclusive a daquele que fala em seu nome, o pastor. Estamos diante de um discurso de autoria sabida, porém não determinada, visto que a fala do pastor se constrói como verdade não sua, mas do outro, aquele que, por ser considerado determinação de todas as coisas, engloba todas as falas do rebanho. Nesse sentido, o discurso religioso realiza uma tarefa sui generis enquanto mecanismo de comunicação, pois, se os demais discursos autoritários persuasivos podem vir a revelar a voz do sujeito falante, nele resta apenas a noção de dogma. Não deixa de ser uma situação curiosa estar diante da mais visível forma de persuasão e do mais invisível persuasivo. Deus não fala, dado ser uma realidade imaterial. Quem fala em seu nome não é dono do discurso, o pastor é apenas veículo, porta-voz, no máximo interpretador da palavra do Senhor. Num feliz achado, Emil Land designa esse processo em nome de ilusão da reversibilidade. Ou seja, enquanto no discurso dos homens se abre a possibilidade de ocorrer uma reversão no processo comunicativo, emissores e receptores podem interagir, no discurso religioso tal procedimento se torna impossível. Interagir com quem? Com Deus. Sabemos, no entanto, que isso é impossível, porém ficamos com a ilusão do reversível, dado que os representantes de Deus na Terra parecem falar ele. Podemos interagir na melhor das hipóteses, com entidades de segundo grau, os pastores, por exemplo, que, não sendo donos da fala, eles só reproduzem ou interpretam, dão a impressão de serem sujeitos do discurso. 69. A título de exemplificação, vejamos um dos mais conhecidos textos religiosos, o Credo. 1. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, 2. Criador do céu e da terra, 3. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, 4. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, 5. Nasceu da Virgem Maria, 6. Padeceu sob Pôncio Pilatos, 7. Foi crucificado, morto e sepultado, 8. Desceu à mansão dos mortos, 9. Ressuscitou ao terceiro dia, 10. Subiu aos céus, 11. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, 12. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, 13. Creio no Espírito Santo, 14. Na Santa Igreja Católica, 15. Na comunhão dos santos, 16. Na remissão dos pecados, 17. Na ressurreição da carne, 18. Na vida eterna. 19. Amém. 1. O credo, ou profissão de fé, nos coloca à frente a relação entre o homem, a fé e o dogma. O texto desprende-se de um plano meramente terreno, material, humano, portanto, para uma dimensão de mistério e espiritualidade, do Senhor Deus, da remissão, da salvação. 2. Tal passagem é matizada pela própria estrutura textual, o modo de organizar a 69 sequência narrativa vai do eu oculto, creio, para a vida eterna. Observando melhor essa estrutura é possível identificar os passos do discurso clássico aristotélico,
conforme já foi mostrado no primeiro capítulo deste livro. Dos versos 1 a 4, encontra-se o exórdio, do 5 ao 12, a narração, com as provas, do 13 ao 19, a peroração, conclusão. Exórdio aqui se apresenta a situação do eu, que sintaticamente está elidido, numa posição de inferioridade e dependência perante o Senhor. Esse é o Todo-Poderoso capaz de criar um filho para ser o nosso Senhor. Senhor, Signore, nos remete a uma realidade de posse feudal. Medievalizante, é o amo, o dono, aquele que domina e cujo poder é inquestionável. O exórdio deixa clara a falta de igualdade entre o que crê, condição básica para a salvação, e Deus, cujo único filho será o nosso Senhor. A figura de linguagem que domina esta parte do discurso é a hipérbole. A grandiosidade do Todo-Poderoso, capaz de criar céus e terras, só se compara à pequenez do homem condenado a crer para se salvar. Por detrás da opacidade do dogma e do mistério, lemos, através da hipérbole, a transparência de um santificado jogo de poder e dominação. A narração se encarrega de explicar e provar o nascimento, a vida e a morte de Cristo. O longo acúmulo de verbos agiliza a leitura, dando ao texto um incrível movimento interno. O que se coloca em primeiro plano é a morte e não a vida, dado que este é apenas o lugar para o exercício da capacidade de provação do ser. A vida é a passagem, o locus purgativo, o teste para o amadurecimento do espírito. A morte é o desfecho glorioso, circunstância necessária para ganhar o reino do céu, para se entregar à vida eterna. O credo ganha, aqui, dupla dimensão, dramática, visto contar a via crucis daquele que, 69, veio para nos salvar, e punitiva porque ele estará pronto para nos julgar. Diante de tal ameaça, o mecanismo persuasivo do discurso se reforça, pois sobre as nossas cabeças pende a espada de uma justiça cujo executor não nos permite qualquer tipo de interpelação. A figura dominante agora é a antítese. Há um jogo entre morrer e ressuscitar. Colocando em termos do homem, seria a tensão entre os apelos para uma vida que priorizasse o espírito, dado que tudo prioriza a matéria. Morrer é um meio para viver a felicidade eterna. Graças à crença e à fé, a morte se transforma em vida. Peroração a conclusão só poderia retomar o verbo crer, pois aí está a condição básica para a salvação. É em torno desse núcleo verbal que tudo se organiza, ele é a expansão e síntese dos sentidos. A conclusão serve para fixar a situação do homem e o que dele deseja Deus. Para o Senhor, o homem está em falta, em queda, ou seja, o sujeito não é, mas pode vir a ser, superando-se e conseguindo, através da fé, encontrar a salvação. É possível caracterizar o discurso religioso como dogmático, dada essa sua natureza de inquestionabilidade. 69. 3. Há uma série de outros mecanismos que acentuam a persuasão no discurso religioso. Ponto mediano: uso do modo imperativo, o que revela a ideia de coisa pronta, acabada. Ponto mediano: vocativo subjacente, creio, que afirma o chamamento ao sujeito. Ponto mediano: a função emotiva, afinal eu devo acreditar, ter fé. O problema da salvação está comigo, o Senhor é o exemplo a ser seguido. Ponto mediano: uso de metáforas que acentuam o ciframento do discurso religioso. A mansão dos mortos e o ressuscitamento de todos só criam um jogo simbólico acerca do inusitado do dogma. Ponto mediano: uso intenso de parábolas e da paráfrase. De um lado, a evocação alegórica, e, de outro, a presença do texto bíblico. Ponto mediano: uso de estereótipos e chavões que possuem a força daquilo que Humberto Eco chama de sintagmas cristalizados. Ó Senhor, Todo-Poderoso, Criador, Nosso Senhor, etc. No discurso do livro didático, entre a enorme variável dos textos persuasivos, nos interessa muito de perto, quer por haver perseguido nossa formação escolar, quer pelas implicações ideológicas que possui, o livro didático. Esse tipo de obra costuma estar marcada por duas variáveis fundamentais, a estereotipia e a idealização. Vale dizer, a estandardização dos comportamentos, da ética, dos pressupostos culturais, da visão acerca da família, do papel do 69 Estado, para ficarmos em alguns dos assuntos mais comuns aos livros didáticos, em especial aqueles dedicados ao primeiro grau. Tais livros são organizados em torno de temas como religião, riqueza, pobreza, amizade, felicidade, etc. É um procedimento que visa ensinar as primeiras letras, alfabetização, leitura, particularmente, pretende formar os bons hábitos,
despertar a criança para os valores mais caros à sociedade, o respeito às leis, às tradições, enfim, aquele corpo de preceitos ditados como expressivos e determinantes para a vida futura do educando. São, portanto, textos de forja, de artesanato da alma, de inculcação dos modelos que as classes dominantes determinaram como padrão de conduta. Sendo livros idealizados, costumam esvaziar dos conceitos ensinados os traços da história, deixando-nos uma fórmula que parece ter vindo de nenhum lugar e se dirige para lugar algum. Por estarem marcadas pelo estereótipo, tais obras conseguem apresentar modelos que pouco ou nada têm a ver com a realidade da maioria das crianças, refletindo quase sempre formas ligadas ao padrão de vida de uma pretensa classe média. Podemos ver que no livro didático, conquanto nascido para a neutra função de alfabetizar, de servir como instrumental de leitura, transita ideologias, configurando uma atitude nitidamente persuasiva. Um dos temas mais caros ao livro didático é o da família. Vejamos como ela é tratada por Yolanda Marques. Minha família é formada por meu pai, minha mãe, meus irmãos e eu. Todos nós moramos na mesma casa. Minha casa é muito importante para mim. Nela eu vivo contente e seguro. Meu pai trabalha para nos sustentar. Minha mãe cuida, 69, de nós e da casa. Meus irmãos são meus melhores amigos. Na nossa família todos se querem muito bem. Também fazem parte da minha família, meus avós, meus tios, meus primos etc. Nossa família forma uma comunidade. 1. A família em questão é modelar. Tudo funciona perfeitamente. O padrão de conduta de uma certa classe média contamina os desvãos dessa que, sendo a família de um incógnito, quer servir como referência para a família de todo mundo. No entanto, é esse o modelo a ser lido, entendido e, quem sabe, desejado pelo jovem aluno. 2. O narrador é uma criança que fala para outra criança. Tal movimento visa tornar o discurso mais carregado de verdade. É um discurso real, falado inter pares, capaz de dar validade ao ar de contentamento e segurança em que vive o pequeno eu conformado. 3. Uma primeira variável do preconceito. A criança está bem porque a família está unida. Esse é o pressuposto que alimenta a tese do texto, ou seja, inseguros e descontentes estarão os filhos dos casais separados. A solidão e o desapontamento devem somar aquelas crianças cuja família já não mais se encontra unida. Podemos deduzir que toda união familiar sua discricionária e preconceituosa, particularmente deslocada historicamente. A enorme massa de casais separados, uma certa naturalidade com que se trata hoje o tema da separação está, obviamente, a léguas do livro didático. No seu desejo de estandardização, o texto tem que propor um modelo, ainda que as consequências possam ser risíveis. 4. Uma segunda variável do preconceito. Pelo texto é possível ainda perceber como as relações homem-mulher estão colocadas. Particularmente no Marques e Yolanda. A mágica do saber barra inversa 2 Zeri. São Paulo, Nacional, 1982. 69, que diz respeito à questão do trabalho. O pai trabalha para sustentar a casa. A mãe não trabalha. Ela apenas cuida da casa, dos filhos, eventualmente do cachorro e dos passarinhos. As atividades domésticas não são consideradas pelo nosso incógnito narrador como trabalho, mas tão somente uma espécie de obrigação feminina. O texto, de novo, apresenta uma distorção histórica, pois a mulher, em função inclusive da crise econômica, cada vez se lança mais para o trabalho fora de casa. 5. Uma outra ideia cara ao texto é a da harmonia doméstica. Se não vejamos, meus irmãos são meus melhores amigos, moramos na mesma casa, na nossa família todos se querem muito bem. A família sem dissensões, centrada no mito da linearidade, da não contradição. Uma família que não viva graus de tensão interna não existe. Sem qualquer grau de contradição, os membros da família estariam assemelhados às múmias, sem embates naturais e não existiriam as grandes sínteses capazes de provocar os avanços pessoais. 6. Um absurdo conceitual. Por último, nosso texto não poderia deixar de causar um verdadeiro arrepio conceitual, ou seja, passar à criança a ideia de que viver em comunidade é viver em um mundo sem seres reais. Se a família é também um dos elementos a formarem uma comunidade, ela precisa existir como realidade histórica e socialmente determinada. Infelizmente, o modelo narrado pelo garoto não faz parte da comunidade,
apenas está na cabeça de quem, ao conceber o texto, projetou seus próprios preconceitos ideológicos. 7. Raciocínio. A dedução última do texto é que ele segue um raciocínio silogístico, querendo fazer passar a tese da estreita relação entre harmonia, felicidade e união familiar. Vejamos como tais raciocínios podem ser articulados. A. 69. Premissa maior. A felicidade está ligada à união familiar. Premissa menor. Eu vivo em uma família unida. Conclusão. Eu sou feliz. B. Premissa maior. Toda família forma uma comunidade. Premissa menor. Eu vivo em família. Conclusão. Eu vivo em comunidade. Graus Celsius. Premissa maior. A família harmônica forma uma comunidade. Premissa menor. Nossa família é harmônica. Conclusão. Formamos uma comunidade. Não é difícil perceber que a maioria desses raciocínios podem ser contestados, sendo inteiramente falsos alguns deles. Vamos propor a leitura de um pequeno texto didático, voltado para outra faixa etária e que trata do mito da eterna adolescência, o sonho, a felicidade, o namoro, etc. Trata-se de um texto que, retirado de seu contexto original, torna-se tão estereotipado, que nos parece desnecessário qualquer comentário. A coisa melhor do mundo: eu tenho 18 anos e faço planos. Como sou mulher, faço planos de mulher, estudar. Hoje as mulheres estudam, trabalhar. Hoje as mulheres são independentes, casar. Hoje, como sempre, as mulheres se casam. Como tenho 18 anos, o mundo está na minha frente e é nele que eu mergulho todos os dias. Faculdade pela manhã, trabalho à tarde, namoro à noite. Tudo muito certinho, como deve ser. Tudo como convém aos anos 50. Tenho 18 anos e estou, 69, mergulhando no mundo, todas as manhãs, estudando, todas as tardes, trabalhando, todas as noites, namorando. Sou muito feliz, como convencer. Inteligente na faculdade, pontual no trabalho, ajustada no namoro. Tudo muito certinho, tão certinho que chega a me assustar. Há pessoas, como eu, com 18 anos, que tentam mergulhar na vida e não conseguem. Se o trabalho vai bem, o namoro vai mal. Eu não. Eu sou muito feliz. Os professores gostam de mim, as pessoas com quem eu trabalho me admiram, meu namorado me adora. Ele chega a dizer que eu sou perfeita, do jeito que ele queria e precisava, e procurava. Eu também acho que ele é perfeito, do jeito que eu quero, preciso e não procuro mais. Se marcamos um encontro, chega antes da hora e me espera sorrindo. Aos domingos, almoçamos juntos, na cidade. Ficamos muito tempo de mãos dadas, cantando músicas do João Gilberto, ou calados, sorrindo. Admiramos a inteligência um do outro. Colocamo-nos apelidos carinhosos. Escrevemos e desenhamos um pro outro, escritos e desenhos cujo significado ninguém entende, além de nós. Prometemos casamento um pro outro. À noite, quando vou dormir, não ouço os barulhos que vêm da rua. O som que me acompanha é da sua voz. E eu fico pensando que a coisa melhor do mundo é ter 18 anos e mergulhar na vida e sonhar com o futuro a dois, uma sala na penumbra, um disco de João Gilberto, mãos dadas, palavras carinhosas, as mesmas de sempre, gestos carinhosos, os mesmos de sempre, silêncio, sorrisos, felicidade. Na literatura aprendi com o meu filho de 10 anos, Viana, Vivina de Assis. A coisa melhor do mundo. Em Matos, Cloder Rivasi, Mesquita, Roberto Melo. Pai. Comunicação e Expressão. 8ª série. São Paulo, Saraiva, 1982. 69. Que a poesia é a descoberta das coisas que nunca vi. Oswald de Andrade. Texto 1. Capítulo Quixi e Olhos de Ressaca. Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido, e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga, e quis levá-la, mas o cadáver parece que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto,
quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Texto 2. Machado de Assis. Dom Casmurro. São Paulo, Ática, 1979. Página 133-4. 69. Daí a pouco, em volta das bicas era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns, após outros, lavavam a cara, incomodamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com forças as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam, era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir, despachavam-se ali mesmo no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. O rumor crescia, condensando-se, o zum-zum de todos os dias acentuava-se, já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda, ensarilhavam-se discussões e rezingas, ouviam-se gargalhadas e pragas, já se não fazia, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Os fragmentos acima ajudam a pensar as possíveis relações existentes entre o discurso literário e a linguagem persuasiva. No texto de Machado de Assis lemos a célebre cena em que Bentinho e sua mulher Capitu estão velando o amigo Escobar, morto num inusitado azevedo, Aloísio. O Cortiço. São Paulo, Martins, 1968. Página 43-4. 69. Afogamento. No entanto, Bentinho começa a suspeitar que o olhar de Capitu indicava ter existido uma forte paixão, um amor, provavelmente adúltero, por Escobar. É possível perceber, ainda que não se tenha lido o romance Dom Casmurro, um curioso jogo de afirmações e dúvidas, onde ora se sobreleva a certeza, ora o tom condicional se encarrega de manter em suspenso qualquer acusação frontal de infidelidade. Esse clima é conseguido pelo fato de existir um narrador, Bentinho, que sabemos de antemão estar comprometido a tal nível com a narrativa, que dele podemos duvidar, negando a validade a um ponto de vista, que, sendo único, impede o aparecimento de outras versões sobre o fato. Bentinho, o Dom Casmurro, conta que sua mulher olha o cadáver de um modo diferente. Não é o olhar comum de uma pessoa apenas emocionada e triste com a morte de um amigo, mas que se revela em tom apaixonado, comprometido. Antes de chorar o morto, Capitu lamenta a perda do vivo, pelo menos pela ótica de Bentinho. Daí a constatação. Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. Bentinho, num dos momentos mais antológicos da literatura brasileira, abandona o resto da cena, as circunstâncias que estão envolvendo a cerimônia fúnebre, fixando-se exclusivamente naquele estranho olhar e do qual deduz sentimentos e emoções que poderiam estar sendo vividos por Capitu. O choro de Capitu já não é mais como o das outras pessoas, ele tem uma natureza clandestina, disfarçada, como de alguém que se sentisse vigiado, portador de um secreto mistério que a ninguém deve ser revelado. Olhando a furto para a gente que estava na sala, Bentinho integra nos olhos da mulher os seus próprios olhos e cria uma visão em dúplice direção, uma para fora e que reconhece como Capitu vê Escobar, outra para dentro e que interpreta a quais os sentimentos para 69, com o amigo morto. Ou, pelo menos, tenta interpretar, pois a facilidade da certeza é atraída pela dúvida do condicional. O cadáver parece que a retinha só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Ficamos, pois, enquanto leitores, divididos pelas observações comprometidas de Bentinho. Com ele passamos da afirmação para a dúvida, da certeza para o condicional, do fitar o cadáver quais os olhos da viúva,
para aquele incômodo e dissimulado olhar de ressaca que agia como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Como se pode ver, por trás da questão do adultério se esconde, máxima dissimulação, um problema filosófico da maior complexidade, o da ambiguidade, da relatividade das observações, da negação do absoluto. Numa palavra, o signo da dúvida alimenta o texto machidiano, impedindo a formação de juízos definitivos. Já no fragmento de Aloysio Azevedo, contemporâneo de Machado de Assis, existe um outro modo de organizar o discurso literário, a descrição precisa e minuciosa das situações que irão configurar a cena apresentada. É o acordar dos habitantes do cortiço, a ida à bica, ao banheiro, as discussões, as risadas, os barulhos do amanhecer. Mas por que tal descritivismo? É o desejo de materializar o movimento dos grupos humanos, nos seus múltiplos comportamentos, como agem, o que fazem, que reações apresentam. Não é gratuitamente que a cena se abre com uma onomatopeia, zum-zum, som normalmente produzido por insetos. Note-se que as categorias homem e mulher cedem lugar para macho e fêmea, expressões mais próximas do mundo animal. O próprio espaço é o da sujeira, do lodo, do barro. As crianças defecam nos fundos das casas, os homens fungam, tudo a caracterizar uma cena fantasticamente agressiva. O quadro ganha intensidade nas últimas linhas do fragmento onde se revela, diretamente, como o narrador concebe os homens. 69, enquanto animais. Mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Os homens são, portanto, movidos por uma espécie de determinação biológica, uma sanguínea fermentação que parece apagar as diferenças entre o estado de natureza e o estado de cultura. Impera, afinal, a gula viçosa de plantas rasteiras. O leitor é colocado, agora, diante de um signo fechado, monossêmico, que elimina toda ambiguidade e passa a ensinar que o instinto, o sangue, as contingências biológicas, determinam a natureza animalizada do homem. Numa palavra, o narrador quer nos convencer, através de uma precisa escolha vocabular, acerca daquela máxima enunciada pelo romancista francês, Émile Zola. É necessário substituir o homem abstrato pelo homem natural, sujeito a leis físico-químicas e determinado pela influência do meio. Essa natureza do discurso que, em última análise, pretende dirigir o leitor, caracteriza boa parte da chamada literatura de tese, ou, se quisermos, do discurso literário persuasivo. Retomando agora os fragmentos de Machado de Assis e de Aloysio Azevedo, é possível deduzir que, no primeiro caso, a ambiguidade do signo permite que a leitura se abra, que as significações brotem num ritmo que permita fugir dos limites impostos pelo discurso persuasivo. O leitor pode participar da aventura da descoberta dos sentidos presentes no texto. No segundo caso, o signo se fecha, os sentidos passam a ser controlados pelo narrador. O fim último do fragmento de Aloysio Azevedo é provar a animalidade do homem. O espaço do cortiço e o movimento de seus habitantes se integram numa mesma direção, a de servirem como provas de que o meio, a raça e o momento determinam os comportamentos pessoais. Noutras palavras, o discurso literário que se definiria a priori por uma natureza plurissignificativa, dado que o signo polissêmico e conotativo serve como importante constituinte da linguagem simbólica, pode terminar como um exercício que, forçando a monossemia, 69, conduz o leitor pelo estreito caminho do convencimento de pressupostos que estão, antes de mais nada, em certas crenças do autor. Como se vê, uma das maneiras de a linguagem persuasiva aportar no texto literário se dá pela diminuição do grau de ambiguidade exprimível pelo signo. Ainda que não haja espaço aqui para se fixar juízos valorativos acerca da presença da linguagem persuasiva no texto literário, cabe, ao menos a título de provocação, lembrar que os escritos mais lineares, mais fechados e preocupados com a exposição de certas teses, costumam sacrificar a invenção à convenção, cristalizando, consequentemente, aquelas múltiplas direções que os sentidos poderiam tomar no texto literário. É útil constatar que os discursos literários de maior invenção sejam aqueles menos persuasivos, como se pode ver, por exemplo, na obra de João Guimarães Rosa. O grau de ambiguidade, de polissemia, torna um texto como Grande Sertão, Veredas ao mesmo tempo extremamente rico de sugestões ao leitor e um verdadeiro laboratório de experimentos sobre a construção de um romance.
Os textos literários mais persuasivos estão presentes em diferentes momentos de nossa história literária. Apenas para citar alguns exemplos, entre os românticos, o seminarista, de Bernardo Guimarães, o gaúcho, de José de Alencar. Durante o chamado naturalismo, o texto literário persuasivo foi dominante. A Carne, de Júlio Ribeiro, o Missionário, de Inglês de Souza, Casa de Pensão, de Aloysio Azevedo. O próprio modernismo se ressentiu desse tipo de discurso. O Estrangeiro, de Plínio Salgado, boa parte da chamada literatura engajada prática. Igualmente, um discurso diretivo, autoritário, ou como afirma Humberto Eco, 3/4 da chamada literatura engajada e não passam de bem comportados exercícios sentimentais de uma mentalidade pequeno-burguesa que, sob formas consolatórias e pacificantes, introduziu temas dramáticos no 69 mercado miúdo dos bons sentimentos. Esta literatura engajada, e que fique claro, está à direita em última análise, e para simplificar o problema, a relação entre discurso literário e persuasão passa por uma definição, ou redefinição da própria consciência que se tem acerca do uso da linguagem, ou nós a vemos como um instrumento para transmitir ideias e ditar preceitos, ou como instância notora de saberes, nesse caso, um convite para, na aventura da linguagem, sentirmos o prazer de descobrir o mundo. No discurso dos justiceiros todos os dias de manhã, a cidade de São Paulo é sacudida por dois eventos jornalísticos que, à moda da metralhadoras giratórias, despejam rajadas de sangue e ódio. De um lado, o programa radiofônico de Gil Gomes serve como exemplo qualquer similar, e, de outro, o jornal Notícias Populares, igualmente valem os congêneres. Gil Gomes investe-se da condição de justiceiro solitário a tentar numa guerra sacrossanta resgatar a moral e os bons costumes. Como se fosse um cruzado em luta aberta contra os mouros, bandidos, Gil Gomes apresenta um desfile de casos escabrosos e finda por condenar criminosos, ladrões, violentadores, transgressores da ordem e da lei, pelo menos alguns, evidentemente. Ele é o causer, o que relata os casos, mas ao mesmo tempo se transforma em tribunal e juiz, sumo sacerdote do bem. Em Notícias Populares, o sensacionalismo ganha ares de requinte. O Eco, Humberto. A obra aberta. São Paulo, Perspectiva, 1971. Página 283. 69. Espetaculoso vira matéria de deleite e assunto capaz de empolgar, através de espalhafatosas manchetes, um certo segmento de público. Esses dois vampiros das manhãs paulistanas apresentam estruturas textuais caracterizadas por aproximações e diferenças. Em Notícias Populares, o trágico convive com o cômico, a hilaridade meio cínica, a blague, o tom irônico, dão aos textos do jornal, e particularmente às suas manchetes, a possibilidade de o leitor glosar a infelicidade alheia. Gil Gomes, ao contrário, quer fazer parecer que há lugar para os Olímpios da moralidade, instaurando uma fala séria, dramática, carregada de reverência. Ao lado das diferenças há uma série de semelhanças que contribuem para a criação do efeito persuasivo dos casos em pauta. 1. O caráter unidirecional da linguagem. Ou seja, emissores e receptores não se integram num circuito comunicativo. O receptor não responde. Trata-se de uma passiva figura que somente ouve ou lê. 2. Modalização. São textos construídos através de traços estilísticos muito próprios. Existe o domínio de hipérbole e a profusão de adjetivos. Em especial, na radiofonização de Gil Gomes, os adjetivos e advérbios se alinham numa sucessão espantosa. Isso indica a necessidade de esvaziar o fundamental, destacando os qualificativos secundários. A notícia mesma é pequena, como é narrada. Pouco há para ser dito, no entanto, o jorro de adjetivos e advérbios acaba por superdimensioná-la. 3. Transparência. A informação é facilmente descodificável, ainda que, em Notícias Populares, se jogue com ambiguidades do signo, visando extrair conotações maliciosas ou até mesmo enganosas. 4. Distância. A voz do enunciador tende a ser mais forte do que o próprio enunciado. O estardalhaço do Gil Gomes e os exageros de Notícias Populares sobrelevam-se à própria informação. 69. 5. Jogo com o elemento emocional. O receptor é como que dominado pelo impacto das denúncias e acusações movidas pelo justiceiro locutor e pelo sanguinolento matutino. 6. Trabalho com o inusitado.
Esse é um dos mais importantes aspectos a serem trabalhados por veículos sensacionalistas. O comum e corriqueiro não interessam, é preciso que haja algo diferente, algum ângulo não explorado, alguma situação que provoque impacto e estranhamento. Fez um grande sucesso no jornal Notícias Populares o caso de uma psicóloga que teria violentado um negro. Que um negro tivesse violentado uma psicóloga seria considerado algo normal, não seria, portanto, manchete do jornal. No entanto, uma mulher que violenta um homem representa a instauração do inusitado. Especialmente se a mulher é uma psicóloga e o currado, um negro e, particularmente, pobre. Vejamos um exemplo simples. Sacou que o berro era de Araque e botou assaltante para correr. Notícias Populares, 29/04/84. Ponto mediano. Texto construído a partir de um eu dominante para um nós que passivamente absorve a informação. Ponto mediano. Uso de repertório simples, palavras extraídas do vocabulário comum. Utilização de gíria, sacou, Araque, e de clichês, botou para correr. Ponto mediano. Notícia que não exige esforço interpretativo, o que caracteriza a transparência do texto. Ponto mediano. Aproximação emocional entre o leitor e a vítima. De certo modo, esta vinga nossa impotência, faz aquilo que gostaríamos de fazer. Ponto mediano. O inusitado do fato nasce a partir de duas inversões. 69. Que assaltante use revólver de mentira, que assaltado perceba e coloque o ladrão para correr. Por estas colocações é possível depreender a ideia de que a matriz persuasiva percorre as mais diferentes formações discursivas. Da publicidade ao Gil Gomes é possível localizar como se procede a fim de conseguir a feitura de um discurso do convencimento. Fugir da persuasão caberia colocar uma última observação a fim de concluirmos este livro. É possível a existência de um discurso não persuasivo? Todos os discursos visam a persuadir acerca de alguma coisa. 1. De início é bom lembrar que persuadir não é sinônimo imediato de coerção ou mentira. Pode ser apenas a representação do desejo de se prescrever a adoção de alguns comportamentos, cujos resultados finais apresentem saldos socialmente positivos. Por exemplo, uma campanha de vacinação infantil. Nesse caso, conquanto exista através da propaganda institucional uma preocupação persuasiva, os objetivos terminais encaminham para a formação de atitudes que poderão resultar uma melhoria das condições de saúde das crianças. Claro que esse é um caso extremo e não muito representativo dos fins a que deseja atingir a grande maioria dos discursos persuasivos. Há autores que costumam, inclusive, falar em persuasão negativa e positiva. O assunto nos levaria, contudo, a reflexões que já não estão mais no espírito deste livro. Fica, porém, o lembrete. 2. Para existir persuasão é necessário que certas condições se façam presentes. A mais óbvia é a da livre circulação de ideias. Em uma ditadura, em 69, um regime que censura, fica um pouco estranho falar em persuasão, visto que não existem ideias em choque. Não há pluralidade de mensagens e, portanto, é possível que o discurso nem chegue à sua fase persuasiva permanecendo nos mais baixos estratos civilizatórios. O discurso do tirano é único, daí se está recoberto de mentiras ou engodos. Ninguém sabe, ninguém viu. Ademais é frequente nas ditaduras a dispensa da sutileza da palavra e a adoção do argumento do chicote, da tortura, da pura violência física. 3. É possível imaginar, contudo, que em certas áreas do conhecimento possa imperar uma natureza discursiva menos persuasiva, até mesmo lúdica, aberta. É o caso dos textos artísticos que, pela sua vocação plurissignificativa, pela ambiguidade que promovem, por romperem com normas pré-estabelecidas, tendem a uma expressão mais livre, menos preocupada com o convencimento, com o fechamento da mensagem. O plano da representação simbólica, que está presente em todo o grande texto artístico, possibilita o rompimento com as conclusões fechadas, com o signo unidirecional. O convite para a aventura da descoberta não respeita as normas consagradas. 4. A arte moderna, ou de vanguarda, possui muito desta natureza antipersuasiva. São os jogos de montar de Júlio Cortázar, a multiplicidade de pontos de vista de um William Faulkner, as alegorias carnavalizadas do É Proibido Proibir, de Caetano Veloso, as montagens cinematográficas dos romances de Oswald de Andrade, para ficarmos com alguns exemplos. Acerca desse ponto vale transcrever uma parte da entrevista concedida por Humberto Eco a Augusto de Campos,
e que se encontrem adendo ao livro do primeiro, a obra aberta, Eco, Humberto. A obra aberta, cite, página 281. 69. Pergunta: o que significa discurso aberto? Resposta: o discurso aberto, que é típico da arte, e da arte de vanguarda em particular, tem duas características. Acima de tudo é ambíguo, não tende a nos definir a realidade de modo unívoco, definitivo, já confeccionado. As coisas de que nos fala nos aparecem sob uma luz estranha, como se as víssemos agora pela primeira vez. Precisamos fazer um esforço para compreendê-las, para torná-las familiares. Precisamos intervir com atos de escolha, construir-nos a realidade sob o impulso da mensagem estética, sem que esta nos obrigue a vê-la de um modo predeterminado. Assim, na minha compreensão difere da sua, e o discurso aberto se torna a possibilidade de discursos diversos, e para cada um de nós é uma contínua descoberta do mundo. Pergunta: e o discurso persuasivo? Resposta: o discurso persuasivo, ao contrário, quer levar-nos a conclusões definitivas, prescreve-nos o que devemos desejar, compreender, temer, querer e não querer. Para dar um exemplo, se o discurso aberto quer nos apresentar de um modo novo o problema da dor, o discurso persuasivo tende a nos fazer chorar, a estimular as nossas lágrimas, como pode acontecer com uma fotonovela. Pergunta: o discurso persuasivo será, portanto, sempre discurso de domínio, de coerção, uma espécie de engodo? Resposta: nem sempre e não necessariamente. Um ditador, um tirano, não tem necessidade de discursos para persuadir. Basta-lhes um bastão ou um chicote. Não foi por acaso que a técnica do discurso persuasivo nasceu numa sociedade democrática, como a grega. Tenho necessidade de discursos persuasivos somente quando preciso convencer pessoas a quem peço o livre consentimento. A maior parte dos discursos que fazemos nas relações com os nossos semelhantes são discursos de persuasão. Temos necessidade de persuadir e ser persuadido. O discurso persuasivo, em si mesmo, não é um mal, só é quando se torna o único trâmite da cultura, quando prevarica, quando se torna o único discurso possível, quando não é integrado por discursos abertos e criativos. 6. Vocabulário crítico. Antítese. Figura de linguagem que faz uso de expressões opostas. Por exemplo, de repente do riso fez-se o pranto. Vinícius de Moraes. Arbitrariedade. O signo linguístico é arbitrário porque a relação entre o significante e significado é casual, não respeitando nenhuma regra ou lei pré-estabelecida. Conotação. São os muitos sentidos que uma palavra pode adquirir num contexto. A linguagem conotativa é fundamental no caso dos textos artísticos, visto propiciar uma pluralidade de leituras. Por exemplo, João agiu como um cão. O substantivo cão tem aqui uma função adjetiva que nos remete não a um dado animal, mas a um comportamento condenável. A palavra cão está, portanto, conotando um comportamento. Ver denotação. Corpus. Conjunto. O corpus linguístico indica o conjunto de fenômenos, normas, incidências, representadas pela língua. Denotação. A referência às palavras que produzem um único sentido. Por se tratar de uma linguagem mais objetiva, costuma formar a base dos discursos científicos. Exemplo: o cão mordeu o menino. A palavra cão tem um sentido unívoco, tem força substantiva, de referência. Ver conotação. Discurso. Trata-se de um termo de largo uso e de sentidos diversos. Vamos sintetizar aqui algumas variáveis caracterizadoras do conceito de discurso. A. O discurso pode ser verbal centrado nas palavras e não verbal centrado na imagem, nos gestos etc. B. O discurso verbal pode ser oral ou escrito, também chamado de texto. C. Considerando que a unidade máxima do sistema da língua é a frase, podemos dizer que o discurso está centrado nas sequências frasais, eventualmente numa frase. D. O discurso implica um esforço expressivo do eu, o que irá configurar o estilo, no sentido de transitar uma mensagem para alguém. Eloquência. Está ligada à técnica de expressão oral. A eloquência era tratada no mundo clássico com grande seriedade, visto representar a possibilidade de domínio de auditórios através do discurso oral. Escola de Lia com acento grave G. Designativo do grupo de professores reunidos na Universidade de Lia com acento grave G e que se dedicam a estudar a retórica, em suas conexões com a poética. Jean Dubois é o nome mais conhecido do grupo. Estereótipo.
Frase ou expressão modelar que de tanto ser usada perdeu sua força inicial. Trata-se de um clichê, de uma fórmula muitas vezes vazia. Exemplo: não tenho palavras para agradecer, a memorável vitória, etc. Eufemismo. Figura de linguagem que consiste no uso de expressões mais suaves, menos agressivas, a fim de comunicar algo desagradável. Por exemplo, João entregou sua alma a Deus, ou seja, João morreu. Ética. A retórica não é ética, para Aristóteles, porque a ela não cabe fazer juízos acerca do bem ou do mal, não compete à retórica julgar a conduta dos homens. Como sabemos, a retórica, segundo o ponto de vista aristotélico, era analítica da organização discursiva e verificadora dos passos seguidos para se alcançar a persuasão. Função emotiva. É uma das funções desempenhada pela linguagem e que consiste em fazer centrar a mensagem na primeira pessoa. É típica do romantismo. Exemplo: não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti, às noites eu velei chorando por ti, nos sonhos morrerei sorrindo. Álvares de Azevedo, hipérbole. Figura dessa linguagem que destaca uma ideia pelo exagero. Por exemplo: estou morrendo de sede, estou com muita sede. Kitsch. É um conceito vinculado ao mau gosto, à massificação de certos objetos pretensamente artísticos. O kitsch é diluidor daquilo que, muitas vezes, foi consagrado no passado. Por exemplo, falar-se hoje em comprar móveis coloniais num grande magazine da cidade não deixa de ser kitsch. Afinal, o estilo colonial só existiu num momento histórico preciso, aquele que vai até os inícios do século XIX e cujo esplendor ocorreu no século XVIII. O pinguim em cima da geladeira, o guache do velho negro com um cachimbo são manifestações do kitsch. Monossemia. Palavras ou expressões que remetem a um mesmo sentido. O signo monossêmico é fechado, impede uma leitura plural. Ou ainda, a cada significado corresponde um único significante. Autor. Cartaz publicitário colocado em avenidas de larga circulação. Pela sua dimensão, o autor fica muito visível e funciona como excelente veículo de publicidade. Parnasianismo. Tendência literária que se difundiu no Brasil do final do século XIX e que se destacou pela extrema preocupação com a forma. Parnasianos foram Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, para ficarmos nos mais conhecidos. 74. Plano de base. Expressão designadora do aspecto denotativo da palavra. É o sentido imediato revelado pela expressão. Plano simbólico. Está ligado à metáfora, ao nível representativo do signo. A conotação não deixa de estar vinculada ao plano simbólico. Toda conotação em algum momento foi denotação, toda metáfora já esteve em um plano de base. Exemplo: João agiu como um cão. A palavra cão indica plano de base, um dado animal, porém, no contexto, simboliza um comportamento. No entanto, antes de ser símbolo, metáfora ou conotação, o signo cão possui um sentido primeiro, ou de base. Nós só obtemos o símbolo passando pelo plano de base. Refratar. Que quebra ou desvia a direção de alguma coisa. O signo refrata uma outra realidade, conforme Bakhtin, porque indica algo que está fora de si, ou seja, o signo é ao mesmo tempo reflexo e produção de ideologias. Retórica analítica. Em dada passagem afirmamos que a retórica é analítica, ou seja, se presta à análise do discurso. Signo. Além do que já foi dito no capítulo 3, vale acrescentar que o conceito de signo transcende o plano meramente linguístico, encontramo-lo nos gestos, na bandeira, numa imagem, etc. Daí ser o campo de abrangência do conceito muito amplo e quase impossível de se definir sucintamente. Cabe lembrar, no entanto, alguns aspectos que ajudam a mais bem situar o conceito de signo. A. Trata-se de uma entidade composta de significante, significado e significação. B. É algo convencional, tem uma natureza institucional, pois está ligado a um grupo de pessoas, e arbitrário, não há relação de obrigatoriedade entre o significado e o significante, afinal porque mesa tem o nome de mesa. E é, segundo Pierre Guiraud, um estímulo, isto é, uma substância sensível, cuja imagem mental está associada no nosso espírito a de um outro estímulo que o signo tem por função evocar com vista a uma comunicação. Exemplo: a palavra, o conjunto sonoro, o significante, nos remete a uma dada imagem mental, o objeto mesa, o significado, que, por seu turno, se completa numa significação,
nascido da relação entre o significante e o significado. Note que a significação, 74, não se confunde com o conceito de denotação. Enquanto aquela é produto da relação entre o significante e o significado, a sequência gráfica, ou sonora, mesa remete ao sentido mesa. Este surge da contiguidade entre o signo e o referente, a palavra, o signo propriamente dito. Mesa remete às mesas reais. Unidirecional. Ao se falar em caráter unidirecional do discurso, está-se querendo enfatizar a ideia da quebra do processo de comunicação. Unidirecional significa numa única direção, ou seja, é o discurso onde o emissor domina completamente a ponto de não haver retorno por parte do receptor. A televisão, por exemplo, está marcada pela natureza unidirecional. É impossível falar com o emissor. 77. Bibliografia comentada. A bibliografia vinculada ao tema da retórica e da persuasão, em especial acerca desta, é muito escassa em português. Há uma série de autores importantes, como Halliday, Peireux, Perelman, que não estão traduzidos. Isso nos obriga a indicar aqueles manuais ou artigos esparsos que, de alguma forma, ajudem no aprofundamento do assunto. Bakhtin, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo, UCTEC, 1979. Obra que procura estudar a ciência da linguagem dentro de uma perspectiva sociológica. Um dos momentos mais significativos do livro é aquele dedicado à reflexão sobre a dialética dos signos, particularmente do signo verbal. A perspectiva de Bakhtin é a de integrar linguagem e ideologia. Brown, J. Graucelsius. Técnicas de persuasão. Rio de Janeiro, Zar, 1971. O autor procura mostrar o aperfeiçoamento das técnicas de persuasão. A obra fixa a tese de que as atitudes são formadas e mudadas, no mundo moderno, pela ação de um certo conjunto de técnicas propagandísticas que vão desde a publicidade até a política. Um pouco nessa linha, porém insistindo mais no âmbito do discurso publicitário, está a obra de Vance Packard, A Persuasão Oculta. 77. Chauí, Marilena. Cultura e Democracia, o Discurso Competente e Outras Falas. São Paulo, Moderna, 1981. Interessa o capítulo O Discurso Competente, onde a autora mostra como os discursos institucionais competentes ajudam na formação de um processo de dominação das massas. Du Bois, Jean et al. Retórica Geral. São Paulo, Cultrix, 1974. Livro que procura reatualizar o conceito de retórica, especialmente no que diz respeito às figuras de linguagem, articulando-as com a análise do discurso poético. Eco, Humberto. A estrutura ausente. São Paulo, Perspectiva, 1971. Desta obra interessam os itens, a mensagem persuasiva e retórica e ideologia. O autor desenvolve, no caso, um panorama da retórica clássica e as articulações existentes entre a retórica e a produção das ideologias. Eco, Humberto e Bonazzi, Mansa. Mentiras que parecem verdade. São Paulo, Summus, 1980. Obra que mostra os procedimentos persuasivos na construção do discurso didático. É um texto da maior utilidade para quem se dedica ao magistério, visto que os autores revelam como se faz estereotipadamente o livro didático. Sobre essa questão é útil o livro de Marielle Graucelsius. De Nozella, As Belas Mentiras, São Paulo, Moraes, 1977, Orlandi, N. A Linguagem e seu Funcionamento. São Paulo, Brasiliense, 1983. Trata-se de uma coletânea de ensaios voltados para a análise de uma série de manifestações discursivas, pedagógico, o religioso, o jornalístico, entre outros. 77, Reboulan, Olivier. O slogan. São Paulo, Cultrix, 1975. Trabalho que procura estudar o impacto dos slogans sobre o público. O autor analisa não apenas os slogans publicitários, como também os da propaganda ideológica. Reboulan lança a mão da psicologia, da sociologia e, particularmente, da retórica, a fim de elucidar as relações existentes entre linguagem e ideologia. Voelkin, Jean e Capelli, Jean, eds. Aristóteles. Arte retórica e arte poética. Rio de Janeiro, Ouro, S. D. É um dos textos mais importantes sobre o tema da retórica e da persuasão. Escrito por volta de 338 a.C.,
continua fornecendo aos estudiosos de linguagem importantes subsídios para uma melhor compreensão da estrutura do discurso.